Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta mais uma vez aqui do nosso canal para mais uma aula de Química, pessoal. Pessoal, não esqueça de curtir, de dar seu like. Não esqueça também de compartilhar essa aula com outros alunos. Pessoal, hoje nós vamos estar na nossa aula 2, que fala sobre quantidade de matéria ou mol. A gente vai resolver algumas questões e vamos também resolver uma questão do Enem. Pessoal, o que é que a gente precisa de fato para resolver qualquer questão que envolva a quantidade de matéria? Bom, a princípio, pessoal, a gente precisa de 3 equaçõezinhas. Bom, a gente precisa primeiro dessa equação aqui, onde nessa equação eu tenho N é igual a MA dividido por N. O que seria, na verdade, esse N? Esse N seria o número de mols, o MA, nesse caso, seria a massa da amostra, e o M, nesse caso, seria a massa molar. Bom, a partir dessa equação aí, pessoal, eu posso calcular a quantidade de matéria ou mol de qualquer questão que peça, por exemplo, o número de mol ou quantidade de matéria. Mas eu vou precisar também de uma outra equação para resolver qualquer questão que envolva quantidade de matéria. Eu vou precisar dessa equação 2, onde essa equação 2 diz o seguinte: Q é igual a NA vezes N. O que significa, nesse caso, Q, pessoal? O que significa quantidade. Algumas questões eles vão pedir quantidade de átomo, quantidade de íon, quantidade de molécula. Quando eles pedirem quantidade de átomo, vamos supor, quantidade de átomo de cálcio, quantidade de átomo de ferro, quantidade de íon de cálcio, quantidade de íon de ferro, ou se eles pedirem quantidade de moléculas de água, você usa essa equaçãozinha aqui, onde Q significa quantidade. E o que significa Na? Na significa a constante de Avogadro. Em qualquer questão do Enem, se vier para você, ele vai ter que dar o valor da constante de Avogadro, que você já sabe quanto é, de quanto vale esse valor. E o N você já conhece, que é o número de mol. A gente também vai precisar dessa terceira equação. Essa terceira equação, pessoal, ela vem da primeira e da segunda. Olha, se a gente for observar a primeira equação aqui, ó, N é igual a MA dividido por M. Ou seja, o número de mol é a massa da amostra dividido pela massa molar. E a segunda equação diz que Q é igual a constante de Avogadro vezes o número de mol. Se você observar aqui, olha, o número de mols é a massa da amostra dividida por massa molar. O que foi que eu fiz? Eu só substituí o N por MA dividido por M. Então, a equação 3 eu consigo obter a partir da equação 1 e da equação 2. E eu vou ter no final Q é igual a NA vezes MA dividido por M. Pessoal, agora vamos para uma questão, no caso, uma questão aqui para a gente começar a utilizar essas equações. Ele diz assim, olha, a progesterona utilizada na preparação da pílula anticoncepcional tem fórmula molecular C21H30O2. Aí ele pergunta, qual o número de mol necessário para preparar 1,256 kg desse fármaco? Pessoal, olha, o que ele está pedindo aqui? Está pedindo o número de mol. Então, para eu fazer essa questão, eu vou utilizar a equação 1. Por que eu vou utilizar a equação 1? Porque a equação 1 é ela que vai me determinar o número de mols, sendo que o número de mol é a massa da amostra e a massa molar. Se a gente for olhar, ele deu aqui a massa da amostra. Olha, a massa da amostra é igual a 1,256 kg. A única coisa que ele não deu aqui foi a massa molar, mas ele deu a massa molar dos átomos. Se a gente for olhar aqui, ó, na substância, eu tenho 21 átomos de carbono, só que ele deu de um átomo só. De um átomo de carbono, a massa molar é quanto? 12 gramas por mol, que ele deu unidade aqui. E ele deu também a massa molar de um hidrogênio, que é quanto? 1 grama por mol, e do oxigênio ele deu 16 gramas por mol. Mas se a gente for olhar aqui na fórmula molecular, eu tenho 21 átomos de carbono, 30 de hidrogênio e 2 de oxigênio. Então eu preciso calcular a massa molar dessa substância para eu poder resolver a questão. O outro detalhe aqui, pessoal, é que as grandezas elas não são iguais. Olha, se você olhar aqui, essa grandeza de massa ele deu em quilograma e bem aqui a massa molar ele deu em gramas por mol. Então eu preciso fazer a conversão de quilogramas, nesse caso da massa da amostra, para grama, para eu poder fazer com facilidade, e resolver a questão com facilidade. Então eu vou fazer a conversão aqui, ó,
de quilograma dessa massa para grama. Como é que a gente faz essa conversão? Olha, aqui eu tenho 1,256 kg. Toda vez que tiver em quilograma e eu queira, por exemplo, converter para grama, basta eu multiplicar por quanto? Por 1000. Todas as vezes que tiver em quilograma, eu multiplico por 1000, o resultado vai dar em grama. Então, olha, 1,256 vezes 1000 vai dar 1.256 gramas. Pronto. Aí eu já converti, e nesse caso aí, então, eu tenho a massa da amostra, que vai dar 1.256 gramas. Um outro detalhe agora é a gente calcular a massa molar aqui da progesterona. Como é que a gente faz o cálculo? Olha, se a gente for olhar, parece algo muito grande, difícil de fazer. Não, mas é algo fácil de fazer. O que a gente tem que prestar atenção é na quantidade de átomo, aqui nesse caso, que a substância possui. Eu tenho 21 átomos de carbono, 30 de hidrogênio e 2 de oxigênio. E ele me deu os dados, ele disse que um átomo de carbono é 12 gramas por mol. E é dessa maneira que eu vou proceder os cálculos. Um átomo de carbono é 12 gramas por mol. Se eu tenho 21 átomos, basta eu multiplicar por 21. Então, 12 gramas vezes 21. Então, aí eu vou achar a massa molar de 21 átomos de carbono. Aí eu somo para eu poder achar aqui a massa molar de 30 átomos de hidrogênio. De 1 eu já sei que é quanto? É 1. Então, nesse caso, vai ser 1 grama por mol vezes 30, que nesse caso tem 30 átomos. Aí eu somo para achar agora a massa molar de 2 átomos de oxigênio. De 1 eu já conheço, que é quanto? 16. Então, vai ser 16 gramas vezes 2. Aí, olha, eu vou fazer a multiplicação dentro do parênteses. 12 vezes 21, você vai achar 252 gramas por mol, que seria exatamente a massa molar de 21 átomos de carbono. 1 vezes 30 vai dar 30 gramas por mol. Nesse caso, seria a massa molar de 30 átomos de hidrogênio. E aqui eu vou fazer 16 vezes 2, que vai dar quanto? 32, que é a massa molar de 2 átomos de oxigênio. Aí eu vou somar tudo, pessoal. Somando tudo, eu vou achar a massa molar da progesterona. Nesse caso vai dar quanto? 314 gramas por mol. Pronto. E disso daí eu posso agora substituir na questão os valores. Usando a equação 1, eu vou ter isso aqui, ó. N, nesse caso, a massa da amostra a gente achou deu 1.256 gramas, dividido pela massa molar que a gente achou lá deu quanto? 314 gramas por mol. Aí eu posso simplificar grama com a grama, faço a divisão, 1.256 dividido por 314, eu vou achar esse valor aqui, que vai dar 4 mol. Então a resposta aí nesse caso seria 4 mol, e nesse caso o número de mol necessário para preparar 1,256 kg desse fármaco seria de quanto? De 4 mol. Pessoal, agora vamos resolver a questão do Enem que caiu no ano de 2013. Olha, se a gente for olhar para essa questão, geralmente o aluno, quando ele vê uma questão como essa, ele não faz. Ele vê muita informação, ele acaba não fazendo, e geralmente essas questões, não são tão difíceis assim. A gente vai ver que a partir das equações que a gente aprendeu, a gente vai usar só uma, a gente vai usar a equação 3, a gente vai ver que a gente vai conseguir fazer essa questão com facilidade. Bora ler. Diz assim, olha, o brasileiro consome em média 500 mg de cálcio por dia, quando a quantidade recomendada é o dobro. Uma alimentação balanceada é a melhor decisão para evitar problemas no futuro, como a osteoporose, uma doença que atinge os ossos. Ela se caracteriza pela diminuição substancial de massa óssea, tornando os ossos frágeis e mais suscetíveis à fratura. Considerando-se o valor de 6 vezes 10 a 23 mol a menos 1 para a constante de Avogadro, já é um dado importante, ele já nos dá, nesse caso aí, a constante, que seria o Na, e a massa molar do cálcio igual a 40 gramas por mol. Outro dado importante, porque ele já dá aí a massa molar. A gente não vai precisar calcular a massa molar, porque ele já dá a massa molar do cálcio, que é 40 gramas por mol. Ali pergunta, qual a quantidade mínima diária de átomos de cálcio a ser ingerida para que uma pessoa supra as suas necessidades? Pessoal, olha, para a gente resolver essa questão, a gente vai, nesse caso aí, tirar os dados que é preciso. Nesse caso aí, ele já deu a constante de Avogadro, que nesse caso Na igual a 6 vezes 10 a 23, mol menos 1, ou 6 vezes 10 a 23 por mol. Você pode utilizar da primeira maneira aqui,
ou da segunda maneira. O outro dado importante que ele dá aí seria o da massa molar, que seria no caso o M. Então o M é igual a 40 gramas por mol, ele já nos dá a massa molar. O outro dado que a gente tem que tirar da questão, que na verdade ele não dá, a gente precisa ir atrás desse dado, é que no final ele diz assim, ó, qual a quantidade mínima diária de átomos de cálcio a ser ingerida para que uma pessoa supra as suas necessidades. Olha, se a gente for olhar aqui, eu até coloquei em vermelho, ele diz assim, olha, o brasileiro consome em média 500 miligramas de cálcio por dia, quando a quantidade recomendada é o dobro. Olha, então para que a pessoa ela supra as suas necessidades diárias, ela tem que consumir o dobro de cálcio. Ao invés de ser 500 miligramas, ela tem que consumir quanto, pessoal? 1000. Ao invés de 500 miligramas, é 1000. Isso é um dado que ele dá aqui. Porque ele quer saber a quantidade mínima diária de átomo de cálcio a ser ingerida, para que uma pessoa supra as suas necessidades. Então, a necessidade diária é que ela consuma o dobro. Ao invés de ser 500, vai ser 1000. Então, o dobro de 500 miligramas é 1000 miligramas. Bom, só tem um detalhe aqui, pessoal. Se a gente for observar aqui, ó, a massa molar está em grama. E ele deu a massa da amostra em miligramas, que é representado por esse símbolo aqui, o mg. Então, a massa da amostra, nesse caso, não é 500 miligramas, mas sim 1000 miligramas. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso converter esse 1000 miligramas para grama. Como é que eu faço a conversão? Toda vez que você for converter miligrama para grama, você tem que dividir por 1000. Todas as vezes que você for converter miligrama para grama, divida por 1000. 1000 dividido por 1000, eu vou achar quanto? 1. Nesse caso aqui, vai dar 1 grama. Pessoal, olha, se a gente for olhar a equação que a gente vai usar para resolver a questão, vai ser a equação 3. Por que equação 3, pessoal? Porque ele quer saber a quantidade. Nesse caso, seria a quantidade de átomos de quê? De cálcio. A quantidade de átomos. Então, Q é igual. Ele já deu para nós a constante, não deu? Nós já achamos aqui a massa da amostra, que é quanto? 1 grama. E achamos já a massa molar. Achamos não, ele deu o valor da massa molar. Pronto, já está resolvida a questão. Agora é só a gente substituir na equação de valores. Vamos substituir. A gente vai usar a equação 3. Nesse caso, vamos substituir os valores. Agora aqui é só matemática. Olha, aqui a constante, o valor é 6 vezes 10 a 23 por mol, vezes, bem aqui, ó, multiplicação, vezes. Em cima é a massa da amostra. A gente achou a massa da amostra, deu quanto? 1 grama. E a massa molar, ele deu é quanto? 40 gramas por mol. Pessoal, olha, aqui tem um detalhe. Fica difícil, por exemplo, você dividir o 6 por 40. Lembrando que aqui eu tenho uma potência de base 10. 10 elevado a 23. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou ajeitar essa equaçãozinha. Vai ficar mais ou menos dessa forma. Olha, eu vou repetir aqui 6 vezes 10 a 23 por mol, vezes, repito aqui 1 grama. O 40, o que foi que eu fiz? Eu transformei para 4 gramas vezes 10. Porque, olha, se eu pegar 4 gramas vezes 10, dá quanto? 40 gramas. Por que que eu fiz isso? Porque fica mais fácil agora dividir o 6 pelo 4. Se eu pegar o 6 e dividir pelo 4, pessoal, eu vou achar esse resultado aqui, que vai dar quanto? 1,5. Olha, se eu olhar esse resultado e olhar para as questões, a letra A é 7,5, a letra B é 1,5. Já pode ser a letra B para eu marcar, ou a letra D, que é 1,5. Então, quem faz questões do Enem, ele tem que tentar eliminar o máximo de questão possível. Então, eu já ia eliminar a letra A, já ia eliminar a letra C, já ia eliminar a letra D. Eu ia ter a possibilidade de achar, no caso, ou a letra A ou a letra D, caso eu não conseguisse mais resolver a questão. Então, olha, o que é que ainda tenho que fazer? Se eu olhar aqui, eu tenho potências de base 10. Existe uma propriedade de potência aqui, ó. Tem uma potência de base 10 aqui, uma potência de base 10 aqui. Olha, em cima desse 10 aqui, pessoal, tem um número 1. É 10 elevado a 1. E aqui é 10 elevado a 3. Existe uma propriedade aqui de potência de mesma base, ou seja, uma propriedade de divisão de potência de mesma base. Como é que a gente procede? Procede dessa maneira aqui, ó.
a gente vai conservar a base e subtrair os expoentes. Olha, o expoente aqui dessa potência é 23. Você sabe que o expoente dessa potência é 1. Então vai ser conservar a base, que é 10, e subtrair os expoentes. Pela fórmula seria 23 menos, coloco parênteses, mais 1. Menos com mais, nesse caso aqui vai dar menos. Aí vai ficar 23 menos 1. 23 menos 1 dá quanto? 22. Então, a divisão de 10 a 23, dividido por 10 elevado a 1, vai dar 10 elevado a 22. Eu já sei que a divisão entre o 6 e o 4 vai dar quanto? 1,5. Aí, o que é que eu vou fazer, pessoal? Eu simplifico esse mol com esse mol, simplifico a grama com essa grama. O que é que a gente vai ter como resultado? 1,5 vezes 10 a 22. Nesse caso, seria qual a resposta, pessoal? Seria a letra B, que seria, nesse caso, 1,5 vezes 10 a 22 átomos de cálcio. Seria a quantidade mínima de área a ser ingerida para que uma pessoa supra as suas necessidades. Pessoal, vamos ficar por aqui. Espero que eu tenha ajudado a você a compreender um pouco mais sobre esse assunto. E você sabe que a partir dessas 3 equações você pode resolver qualquer questão que envolva quantidade de matéria. Até mais, espere a nossa próxima aula.